Então, vou retornar à pauta aqui, ao item 134 da pauta, processo de relatoria do conselheiro João, processo 10.120.726.206.2011, recorrente Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil. São dois processos, né, João? Iguais? Iguais. Então, tá. Então, pode começar a leitura aí do relatório e do voto. Bom, aqui nós temos um auto de infração referente à multa na entrega do demonstrativo de apuração de contribuições sociais do segundo semestre de 2006, ano calendário, 2006, folha 15. A contribuinte, ela não, em momento algum, questiona o fato de ter sido entregue fora do prazo, mas apenas destaca uma nulidade, inicialmente, do auto de infração, que traz consigo no recurso voluntário, quanto à eventual não observância dos requisitos do artigo 10 de 7235, quando do auto de infração, né? Em decisão unânime, a DRJ de Brasília julgou improcedente a impugnação. Nesse sentido, a contribuinte, ela traz na peça recursal estes mesmos argumentos quanto à questão de nulidade, quanto à questão de excesso da multa lançada, seria inconstitucional, confiscatório, e não seria aplicada de acordo com a legislação em vigor. Bom, este é o relatório, presidente. Em ambos... Ô, João, onde que está esse processo? Que eu não consegui achar isso aqui, não. Eu também estou procurando aqui na pasta de junho. Aí tem junho. Não, eu acho que eu não juntei, não? Não, estão todos na pasta de junho, os que vieram do mês passado. Opa, perdão. Deixa eu já copio aqui. Falha minha. Perdão, presidente. Ah, tá. Localizou aí? Tá, agora eu estou vendo, na pasta de junho aqui. Isso, votos prontos. É porque esses são de fato de junho. Mas eu já estou copiando aqui, só uma questão de tempo para já ir para julho, tá bom? Tá. Bom, se quiser eu posso repetir, mas esse é o relatório. Então, estamos diante de não cumprimento de obrigação acessória quanto ao prazo de apresentação de DACOM. O contribuinte não alega que isso deixou de ocorrer, mas simplesmente bate quanto ao valor da multa, alegando uma nulidade quanto à autuação fiscal em relação ao não cumprimento do artigo 10, do decreto 7235, e, igualmente, no recurso voluntário, reafirma estes pontos de nulidade, assim como entende ser indevido, né, o valor da multa por ser excessivo, né, ser caracterizado como inconstitucional, e aí ele faz uma menção, o contribuinte faz uma menção à legislação em vigor, no caso, a portaria 343 do Ministério, fala também a multa em relação à Lei 10.26, a razão pela qual eu estou levando em consideração esses argumentos. Tá? É o relatório, presidente. Tá, pode ir por voto. Bom, quanto a interposição do recurso voluntário, se mostra tempestivo e segue os requisitos de sua admissibilidade e razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho. Quanto à preliminar, questão de nulidade, como bem fundamentar na decisão de piso, não se vislumbra a sua ocorrência conforme pretende o contribuinte, eis que o auto de infração, além de se revestir de todos os requisitos e formalidades necessários à sua constituição, nos termos da legislação
de regência da matéria está adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito alegado, como prontamente se pode constatar. As objeções levantadas pelo contribuinte não merecem guarida, primeiramente porque, como consta aqui da leitura de sua impugnação, não está presente nenhum dos requisitos do 62, do 59, 79, nesse sentido, 59 e 60 do 7235 e o artigo 79 da 10.426 de 2001. Como se vê, no caso em questão, não importarão em nulidade, serão obrigatoriamente sanados somente quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, que não ocorreu na espécie. O contribuinte se contrapôs à autuação de forma objetiva, fundamentada, não houve qualquer prejuízo quanto ao contraditório e ampla defesa. Passando ao mérito, alguém quer analisar alguma coisa de nulidade ou posso já avançar no mérito, presidente? Pode ir, Tiante. Com esteio no parágrafo 3º do 57 do RICARF, por concordar com as razões postas na decisão recorrida, transcrevo adotando-se desde já como razão parcial de decidir. Né? Aqui, nós estamos analisando os documentos que compõem o processo, verifica-se que a contribuinte apresentou a DACOM primeiro semestre de 2016, ano calendário, após o prazo. A multa em análise está prevista, sim, em lei, né, 10.426, e o artigo 7º, com redação dada pelo 19 da 11.051 de 2004. Sujeito passivo que deixar de apresentar sofrerá as devidas multas, conforme aqui eu já transcrevo a vocês. Destacando o parágrafo 6º, que no caso de obrigação, aqui o parágrafo 6º do artigo 7º, tá? No caso de obrigação acessória referente à DACOM ter periodicidade semestral, a multa de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será calculada com base nos valores COFINS ou, no caso, PIS informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo que foi feito. Então, aqui, ademais, quanto à alegação de aplicação de retroatividade benigna do inciso 2 do 106, resta assinalar que a alteração legislativa ocorrida em 2009, na conversão da medida provisória em lei, somente corrigiu a redação, incluindo nos termos deste artigo. Quanto a essa questão, a gente julgou, né, ontem um outro processo que tinha, sim, retroatividade benigna. Quanto a essa questão aqui pleiteada, presidente, não houve qualquer mudança na matéria ou abrandamento da multa combinada, conforme se pode notar no trecho em negrito acima. Dessa forma, com base em todas as razões aqui anteriormente expostas, voto pelo conhecimento e no mérito por sua total improcedência. É como voto. Alguém quer fazer alguma observação? Só um minutinho aqui. Tá. Eu acho que teve uma alteração que alterou a multa. Eu acho que houve uma redução, mas espera aí, só um minutinho, tá? Ok. Você está falando por um acaso, Lázaro, da Lei 13.670 de 2018? Cara, não lembro o número da lei, não, mas porque você já está com ela aberta aí? Eu sei que teve uma alteração em relação a essas multas de DACOM. Na verdade, eu não sei especificamente de DACOM, por isso que eu estou com dúvida também. Mas eu tenho a Lei 8218 de 91 prevê multa ainda para quem entregar com atraso documentos em sistema de processamento eletrônico de dados. Artigo 11 dessa lei. E o artigo 12 prevê a multa em caso de atraso na entrega dessas declarações. Mas aqui, a não ser que tenha uma específica, me parece que pelo princípio da especialidade se aplica ao artigo 7º da 10.426. E não uma retroatividade benigna, porque ela cita especificamente DACOM, tá lá, DACOM. Então, para as outras você usa outra norma, para essa você usa o artigo 7º. Eu não sei se você está pensando nessa, tá? Mas eu também tive a mesma dúvida e fui procurar. É porque essa redação é de 2004. Aí eu tenho uma lembrança de que veio alguma coisa, porque ela é 2% ao mês calendário. Espera aí. A multa aplicada, então, João, foi essa, 2% ao mês, né? Exatamente.
nada específico a esse caso, viu, Lázaro? Por isso que... E concordo com o Oswaldo quanto à especialidade. Aí depois disso não teve nada alterando. Não, sim, a especialidade eu também concordo, não há dúvida. O que eu achava é que tinha alguma legislação alterando especificamente para essas declarações acessórias aí, DPJ, da Conda, CPF. Bom, enfim. Eu também achava que essas multas por mês calendário tinham todas caído. Eu achava também, eu achava que era um valor único. E a multa que está aplicada aqui, ela foi 2% ao mês. Por mês calendário. Acho que teve algum que poderia retroagir, sim. A gente teria que fazer uma pesquisa aí para ver se tem algum julgado no CARF que trata disso. Agora, eu posso fazer essa vista de mesa aqui? Então tá, então vou fazer a vista de mesa e a gente vai para outro voto. Porque eu acho que isso daí tá. Você não chegou a pesquisar isso, não, né, João? No site do CARF, ver. Seu microfone está fechado. Eu vi, presidente, eu não localizei mesmo. Se o conselheiro Lázaro achar algo, ficarei muito grato. Eu também não tenho certeza, eu estou procurando. Tenho uma desconfiança, mas tenho que catar isso aqui. Então, vamos fazer uma vista de mesa e vamos para o processo SP Factory. 136 da pauta, processo 10.580.011.737.2005.41. Recorrente SP Factory S Comercial. Está na pasta, João? Ele é do mês passado, É do mês passado, presidente. Eu estou copiando aqui, mas ainda não foi. Unirep, que é o próximo, já está em julho, tá? Ainda está carregando aqui. Unirepro já está em julho, né? Isso, que é o seguinte, tá? E aí SP Factoring ainda está em junho, mas já está indo aqui, e serviço de proteção igualmente. Então tá. Eu já fiz a vista, viu? Pode falar, então. Achei duas decisões aqui do Valdir, da Maria Eduarda, aplicando esse mesmo dispositivo do João aí. Não tem nada de novo, não. Esse artigo, inclusive com a mesma redação do texto de 2004. Eu fiz uma pesquisa aqui também, e o que parece que aconteceu foi que a Receita, para alguns períodos específicos, ela abriu mão da multa, porque deu algum problema no sistema. Quase todas as notícias recentes dos últimos 2 anos, eles falam disso, que um período específico lá, eles relevaram em função de problema. Então tá, então vamos partir para a votação. Então, voltando ao processo 135 da pauta, como que vota, Lázaro? Acompanho o relator. Oswaldo? Acompanho o relator. Carlos? Só um instantinho, esse 135 é o do... É 135 ou 136? Os dois, não, 134 e 135. 134 e 135.
No caso, o João está aplicando multa de 2% ao mês, limitada a 20%? Isso, é da multa da DACOM. Que já é uma multa já menor do que a que existia antes, não é isso? Isso, porque aqui no caso, não, o Lázaro pesquisou, não houve alteração nessa multa, ela não tem diminuição do valor da multa, porque ela é aplicada por mês calendário, tá? 2% ao mês calendário, não é isso? Limitado a 20%? É limitada a 20%. Isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Então, eu estou com o relator. Fernanda? Com o relator. Marcos? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Então, eu acompanho também. Então, ficou assim, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. O resultado desse processo 134 vai ser aplicado ao 135 da pauta. Então, agora a gente vai para o SP Factory, o 136 da pauta, processo 10.580.011.737.2005.41, recorrente SP Factory F Comercial LTDA, relator conselheiro João, e já está na pasta, né, João? Sim, já está na pasta. Então, podemos começar a leitura aí. Bom, aqui, presidente, se me permite fazer aqui um resumo do voto, um resumo do relatório, trata-se de uma autuação fiscal, onde se está fiscalizando COFINS, em virtude das divergências entre as declarações apresentadas pela contribuinte e os valores efetivamente recolhidos, né? Haja vista que foi recolhido valores inferiores ao apurados, tá? Isso só veio à tona no momento da fiscalização. A contribuinte, por sua vez, alega que houve erro nas declarações e que os valores recolhidos são os corretos. Porém, não junta nenhum demonstrativo relacionado a isso, mas alega que a multa que está sendo aplicada de 150% seria acima daquilo que é previsto, dizendo que não está buscando ocultar a receita, etc., mas a contribuinte aqui é uma factoring, né? E aí ela alega que existe sigilo das informações de seus clientes, e por isso que ela não junta nada, né? Então, ela faz o voluntário, repetindo os argumentos sustentados na impugnação, onde ela diz que está impossibilitada de quebrar o sigilo bancário a pedido da administração tributária. Então, este é o argumento central dela, no sentido de não ter juntado nenhum documento que corrobore ao valor recolhido ser o correto. É o relatório. Pode ir para o voto. Quanto a essa preliminar, né, em relação a sigilo bancário, a autorização para requisição de informações está prevista em Lei Complementar 105/2001, artigo 6º, cuja obediência à autoridade fiscal não pode se afastar sob pena de responsabilidade funcional. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da lei, afirmando em síntese que o sigilo fiscal acabaria por proteger o sigilo bancário do cidadão. Assim, não haveria qualquer inconstitucionalidade na entrega de informações bancárias pelas instituições financeiras ou a estas equiparadas, que é o caso aqui, quando requeridas pelas fiscalizações tributárias nos termos pela citada lei, de acordo com a ementa do voto do ministro Edson Fachin, de 2016, no RE 601314 do STF, que aqui eu junto para análise. Ademais, a matéria tributável realmente não teve por base, melhor dizendo, as informações bancárias obtidas durante a ação fiscal, mas sim nos valores extraídos da escrituração contábil da contribuinte, confrontados com os valores declarados pela DCTF ou pagos. Esta que, por sua vez, não traz à tona, né, documentos que possa corroborar. Assim, no mérito, a impugnante não questiona expressamente os valores das receitas levantadas, a forma de tributação adotada, as bases de cálculo apuradas, os valores das contribuições ou multas de ofício qualificadas aplicadas, no mérito do voluntário.
Os valores estão devidamente demonstrados nos autos, com base à fiscalização, como já disse, com a aplicação devida da legislação fiscal de regência citada nos enquadramentos legais. Não há, assim, qualquer fundamento para nulidade ou reforma do auto lavrado. Nesses termos, concluo por dar conhecimento a este recurso e no mérito pela sua total improcedência, como voto. Alguém quer ter alguma observação? Então, vou passar para a votação. Lázaro? Eu também vou precisar de um tempinho nesse processo. Tá. Se você quiser colocar já o Unirepro na pasta, John, você já pôs, né? Já está na pasta, presidente. Aí só um detalhezinho, acho que seria não conhecimento, né? É matéria só de índole constitucional? Não. Eu tô dando, eu tô conhecendo e tô negando. A contribuinte faz alegações, né, legais aqui, né? Então, além há no voluntário isso, apesar de curto, eu entendo que seria situação de conhecimento e não... Não tem alegação constitucional, né? Tem na preliminar lá. Eu acho que é conhecimento parcial, né? Isso, na preliminar que eu afasto, né? Então, eu voto pelo parcial conhecimento do recurso, né? Seria, né? Ok, perfeito, pelo parcial conhecimento. E, na parte conhecida, por negar provimento. Deixa só o Lázaro acabar a análise dele lá. Unirepro. Vou começar a dar. Esse tema da requisição de informações bancárias tem uma ADI correndo sobre isso, né? Está dormindo em berço esplêndido há alguns anos, eu acho. Não foi essa que você citou, João? Ou tem outra? Não, já foi julgada essa. Foi julgada? Eu sei que Essa a gente na fiscalização... Eu citei do Edson Fachin, né? Em 2018, inclusive, teve um outro julgamento que foi a permissão de compartilhamento das informações bancárias e que também foi julgado que a Receita pode compartilhar as informações globais, dados agregados, e se for movimentação financeira com quebra de sigilo fiscal, para compartilhar com a MPF tem que ter autorização judicial. Isso, essa de compartilhamento eu sei. Agora, Bem aquela anterior, questão da requisição administrativa de sigilo bancário, isso foi julgado já? bem antes disso. É? Sim. Na época que eu estava na fiscalização, a gente evitava ao máximo isso, porque isso anulava a auto de infração. Olha só, né? Foi julgada do ministro Toffoli. Já. É o que o João falou, né? Da transferência do sigilo. Sim, a tese é essa, que é transferência, não é quebra de sigilo. Ô, João, então, nesse processo aqui, foi dada multa qualificada. A minha dúvida, na verdade, é por causa da multa qualificada. Alô, como foi sua negação? Ah, tá, teve representação fiscal, né? Teve sim. Para fins penais. Ah, Isso. tá. Ah, então foi enquadrado como crime. Ah, não, beleza. Então, tá. Foi enquadramento. Que tinha sido negativa de fornecimento de documentos. Exato. Você falou aí que ele
Não, porque só a negativa de fornecimento de documentos não é multa qualificada, seria multa agravada, né? Aí iria para 112,5, não 150. Poderia cair essa multa de 150, mas teve representação penal, então foi crime tributário. Então, vão para a votação, né? Lázaro? Acompanha o relator. Oswaldo? Com o relator. Carlos? O relator. Fernanda? Com o relator. Marcos? Eu acompanho o relator. Leonardo? Com o relator. Eu também acompanho. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Tá? Então, vamos agora para o 137 da pauta, processo 10.882.723.386.2013.20, recorrente Unirep, os serviços tecnológicos Eireli. O relator é o conselheiro João. Pode começar, João, começar a ler o relatório e o voto. Presidente, esse processo também se me permite fazer um resumo, o que a gente acaba de julgar aqui nos serviços, né, no voto anterior a este que julgamos aqui da Factory. Então, nós estamos falando aqui de aplicação da legislação quanto a DACOM, atraso da entrega de DACOM, e a contribuinte está alegando pela não aplicação dessa legislação. Então, eu estou aqui já adiantando que estou mantendo o meu voto quanto da aplicação da legislação competente para aplicar os 2% ao mês nesse sentido. Então, eu voto já por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, já que a gente discutiu a matéria ainda há pouco. Alguém mudou de opinião? Então, acorda os membros colegiados por unanimidade de voto negar provimento ao recurso. Então, a gente vai agora para o item 147 da pauta, processo 13.817.000.274.2003.05, recorrente empresa ônibus Santo Estevão LTDA, o relator é o conselheiro Leonardo. Pode começar, Leonardo. Leo, se você quiser resumir, que você falou que é simples, né? O Leonardo travou, não, né? É o Santo Estevão primeiro, né? Estou abrindo aqui. Pronto. É uma proposta de diligência, o Santo Estevão. Bom, o relatório é um auto de infração de COFINS, de 2003. Eu vou dar uma resumida. Aquilo que é importante. Que ele requer compensação de contribuições acolhidas com fim social. Deixa eu chegar onde resumir. Presidente, eu acho que está mais fácil se eu for direto para o voto. Eu acho que fica bem claro, se vocês me permitirem. Senão, eu vou ter que... Pode ir direto para o voto. Então, é tempestivo. Cumpre ressaltar que a decadência matéria de conhecimento de ofício faz necessário. Então, o conhecimento de ofício aqui, matéria de decadência. Porque, nesse caso aqui, os períodos de janeiro a julho estariam, em princípio, decaídos, uma vez que a notificação de lançamento somente se verificou em 3 de julho de 2003. Eu trago aqui o aviso de recebimento. Importante, eu vou fazer uma ressalva, notar, entretanto, que embora se tenha formado entendimento que nos casos de pedido de compensação não se apliquem os artigos 150, parágrafo 4º, 1731, mas o 74, parágrafo 5º da 9430,
e aí eu coloco alguns acórdãos nesse sentido. O caso concreto é anterior às alterações veiculadas pela medida provisória 135 de 2003, posteriormente convertida na 10833. Então, significa dizer que, à época dos fatos, não existia previsão de que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo seria de 5 anos, contados da data da entrega da declaração de compensação. Tampouco se cogitava que a declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos devidamente compensados. Necessário, no entanto, no caso, a lavratura do lançamento de ofício, sujeito aos prazos previstos no CTN. Mesmo considerações, o fato é que o STJ fixou entendimento de que o 150 parágrafo 4 do CTN homologa o pagamento e não o ato de lançamento. E, adotando tal premissa, é necessário que se verifique se houve ou não o recolhimento do tributo referente aos períodos de apuração em referência. Então, eu vou votar pela conversão do julgamento de diligência para que a unidade confirme se houve algum recolhimento relativo a esses períodos de janeiro a junho de 98, confirmem ter se operado o estudo da decadência do período de disputa. Alguém quer fazer alguma observação? Lázaro, como que você vota? Com o relator. Oswaldo? Acompanho o relator. Carlos? Com o relator. Fernanda? Com o relator. Marcos? Com o relator. João? Com o relator. Eu também acompanho. Então, vai ficar assim: resolve os membros colegiados por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência para que a unidade prepare e confirme se houve recolhimento relativo aos períodos de janeiro a junho de 98, que confirme ter se operado o Instituto da Decadência sobre o período em disputa. Então, vamos para o 148 da pauta, processo 10.882.0014.84/2005-01, embargante, distribuidora de medicamentos Santa Cruz LTDA. Relatoria do conselheiro Leonardo. Pode passar para a leitura, Leonardo. Ok. Bom, são embargos esse daqui. Esse aqui eu não lembro muito bem. Então, são embargos da contribuinte contra acórdão de embargos da Procuradoria da Fazenda de novembro de 2018. Então, embargos de embargos. É uma questão que versa sobre repetição de indébito, aplicação do prazo da Lei Complementar 118, conforme recurso extraordinário, o prazo para repetição ou compensação de 10 anos do fato gerador, aplicáveis às ações ajuizadas após o decurso de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Então, o resultado do julgamento foi assim registrado: acordo no membro colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos com efeitos infringentes, esse é o acórdão embargado, para dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto em virtude do reconhecimento da impossibilidade de restituição em relação a crédito do período anterior a 1/7/2000. Então, foram opostos os embargos pela Procuradoria para afirmar que haveria aqui uma decadência em virtude da aplicação da lei em período anterior a 1/7/2000. E a contribuinte, ela embarga, e ela requer, na verdade, que seja, que volte a valer o primeiro acórdão embargado, né? Então, a contribuinte fundamenta seus embargos arguindo a existência de erro material, nos seguintes termos: importa esclarecer que o embargante enviou o pedido de restituição via postal no dia 8/6/2015, conforme envelope constante na folha tal, na R tal. Assim, a unidade de Osasco recebeu o pedido de restituição em 9/6/2005. No dia seguinte, o delegado da Receita Federal encaminhou um memorando para a CEORT. Na sequência, em 1/7/2005, a CEORT autuou o presente pedido de restituição. Entretanto, os acórdãos fundamentaram-se em premissas fáticas equivocadas, tendo em vista que a contribuinte não realizou o protocolo de pedido de restituição em 1/7/2005. Com efeito, o pedido de restituição, conforme exposto anteriormente, foi enviado via postal em 8/6/2005, tendo sido recebido em 9/6. A data de 1/7/2005 não é a data do protocolo de restituição, mas a data em que o CEORT realizou a autuação do processo. Então, nos embargos da Procuradoria, foi destacada essa data, 1/7/2005. E o acórdão ele foi feito em cima dessa data, mas, na verdade, o envio foi anterior. A presidência admitiu os embargos nos seguintes termos: é o relatório. Posso passar para o voto? Então,
Eu entendo que assiste razão embargante, né, porque o acórdão acolheu o pleito da Procuradoria e foi prolatado sob equivocada premissa de pedir restituição havia sido apresentada em 2005. Mas a contribuinte esclarece, mediante a apresentação de suficiente coleção probatória, que efetivamente o pedido foi encaminhado à Receita via postal em 8/6, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118. Eu faço aqui a colagem, né, do AR e destaco o carimbo. Dá para ler, né? Então, dessa forma, a Delegacia da Receita Federal de Osasco recebeu o pedido de restituição 9/6, conforme a AR. No dia seguinte, no dia 10/6, o delegado encaminhou o memorando para a CEORT. Faço a transcrição também. De fato, a data da postagem deve ser considerada como a data do protocolo, conforme extrai reiterado jurisprudência, embora não se verifique previsão específica relacionada ao protocolo de pedido de restituição. O fato é que, em casos semelhantes, pertinente ao protocolo de manifestação de conformidade, a própria administração reconhece a retroatividade, a data da postagem, faço transcrição. Nesta sendo, uma vez esclarecida a questão fática, aplica-se ao caso a súmula vinculante CARF número 91. Então, nós nos voltamos de novo para o prazo de 10 anos. Então, assim, deve ser reconhecido o erro material, pautado em falsa premissa, para que se restabeleça o quanto decidido no acórdão CARF 3401-002-288, de relatoria do conselheiro Fernando Marques Cleto Duarte, cujo excerto relativo ao mérito da demanda, abaixo transcrevo. Eu faço a transcrição. A única matéria objeto desses embargos, então, é o período decadencial. Considerando que o protocolo de pedido de execução ocorreu em 8/6, ou seja, antes da entrada em vigor da lei complementar, não se reveste o período em apreço do mandato decadencial. Voto por admitir no mérito acolher os embargos com efeitos infringentes, para a finalidade de afastar a alegação de decadência do direito creditório indicado, restabelecendo, portanto, o primeiro acórdão embargado. Como voto, presidente? Lázaro, pode falar? Eu acompanho o relator pelas conclusões. O pedido de restituição, para mim, ele considera-se ocorrido na data que a Receita recebe o UAR. Nesse caso aqui, não vou fazer divergência, porque ele foi recebido no dia 9 de junho. E a data estipulada pelo STJ foi essa, né? Então, ele recebeu no último dia. Mas o final, e em outras passagens também, o conselheiro Leonardo coloca item 10. Considerando que o protocolo do referido pedido de restituição ocorreu em 8 de junho, abre parênteses, data da postagem, eu discordo. E nesse caso, por exemplo, se a correspondência tivesse chegado na Receita dia 10, aí eu faria, seria um caso, para mim, de divergência. Eu entenderia que não teria sido recebido. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões. Alguém mais quer se manifestar? Fernanda? Na verdade, eu só quero fazer um comentário sobre o comentário do Lázaro. Eu vou acompanhar o relator integralmente, mas me preocupa muito essa questão de você aceitar a data de recebimento, porque a regra básica que a própria Receita passa para advogado é assim: deu um problema no sistema, você tem os Correios, então você não tem como dizer que você perdeu o prazo por causa de um problema em ECAC e tudo mais. Então, os Correios ainda hoje, eles são a alternativa B diante de algum problema em questão eletrônica. E se você aceita a data de recebimento e não de envio, você está comendo o prazo do contribuinte, o que você não poderia fazer. Então, assim, eu entendo que é do envio, né? Por isso que, para mim, o Léo está correto. Marcos? Não, eu ia falar justamente o que a Fernanda falou. Eu vou até depois confirmar na legislação que trata do assunto, é a data da postagem, não a data de recebimento pela Receita, não. Inclusive, vale quando a gente faz a aferição do prazo para recebimento do recurso, é a data da postagem, não a data do recebimento por parte lá da unidade de origem da Receita, ou qualquer que seja. Então, eu concordo com o voto do Leonardo. Você está falando com base em que legislação, Marcos? Artigo 56, parágrafo 5º e 6º do decreto 7574 de 2011. Até porque acreditar nos Vou ter que Correios olhar, 12, Lázaro, exatamente eu não sei. Desculpe, Lázaro, eu não sei qual é exatamente, mas o que está vindo na minha memória é exatamente a data da postagem, tá? Oswaldo, você pode repetir, por favor, o decreto? Artigo 50... Não, o decreto. 7574 de 2011, do processo administrativo. 7574, ok. 56. E artigo 56, né?
Porque aí eu já acompanho, só olhar aqui, porque eu já Ele fala da acompanho. impugnação, na verdade, mas... E ainda tem a possibilidade que a Fernanda está falando do envio via Correios, mas em algumas unidades da Receita, tem algumas autorizações excepcionais de receber ainda fisicamente e se considerará a data desse carimbo, mesmo que o processo seja incluído aquela impugnação, aquele recurso, etc., de forma virtual posteriormente à data do prazo, né? Então, seria mais um exemplo. Altero o meu voto, eu acompanho integralmente o relator. Então tá. Então, Lázaro, Oswaldo, Acompanho. Carlos, Acompanho. Fernanda, Já ok que acompanho. Marcos, Já tinha acompanhado. João. Com o relator. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos sem acolher os embargos de declaração para sanar o erro material, restabelecendo quanto decidido no acordo número 3401-002-228, tá certo? Leonardo, só como sugestão, você não quer dar uma incrementadinha e colocar esse artigozinho lá, não? Assim, ficaria bacana. Voto sem problema. Tá legal. 16, né? Para alguém que pegar depois o teu voto e der uma lida, né? Boa ideia. Tá legal. Então, a gente encerrou a sessão da tarde de hoje. Ana, pode ir para a gravação.